5 minutos, desculpa, 5 minutos. Perdão, deputado Glauber, 5 minutos. Obrigado. Presidente, deputados, deputadas, eu sinto claramente que hoje a educação pública brasileira tem uma oportunidade concreta de fazer com que a gente possa estar colaborando objetivamente para o desenvolvimento do nosso país. Fica na boa. Eu não tenho dúvida que o voto de todos aqueles parlamentares que acreditam no investimento na educação pública brasileira vai ser a favor do destaque apresentado pelo PDT. O PSB, nessa votação, tem uma posição clara, vota não. Por quê? Porque o voto não é a posição favorável ao destaque. 10% do PIB para investimento na educação pública brasileira. Nós já ultrapassamos uma primeira etapa. A etapa em que existia uma ideia, uma concepção de que os 10% não deveriam definir o que era público e o que era privado. Essa ideia ficou para trás. Veio uma segunda proposta, dizendo que seriam 10% para a educação pública, mas trazendo para o conceito de educação pública programas como o FIES, o Pronatec. O que nós defendemos aqui no dia de hoje é algo bastante simples. Nós defendemos que os programas sejam mantidos e existe inclusive legislação própria para ele. Os programas podem inclusive ser ampliados, mas nós defendemos 10% do PIB para a educação pública, para o seu investimento, mais os programas. Porque senão, se isso não acontecer, no final das contas a gente vai estar falando aqui de 7 a 8% para a educação pública. E os 10% que eu tenho certeza a grande maioria dos parlamentares quer. Então, presidente, nós vamos sim votar a favor de 10% do investimento do PIB para a educação pública. Se nós queremos verdadeiramente melhorar a educação do nosso país, nós precisamos de cada vez mais recursos investidos nela. E essa não é uma posição só do PSB, só do Partido Socialista Brasileiro. Nós a defendemos com veemência porque acreditamos nela. Mas o PSB defende aqui na tribuna a posição que é de várias organizações que lutam pela educação pública brasileira. E além disso, presidente, eu quero aqui ter a oportunidade, líder Beto Albuquerque, líder dos vários partidos na casa no dia de hoje. Esperamos que o PMDB, que o líder do PMDB venha anunciar à presidência e ao plenário a retirada do destaque que trata do custo aluno-qualidade com a complementação da União. Todos nós esperamos ansiosamente exatamente por esse gesto, até porque não tem também o menor cabimento. Se a gente tem uma maior quantidade de recursos arrecadados pela União, não haver a complementação para que os municípios brasileiros e os estados brasileiros possam ter mais recursos disponibilizados para investimento em educação. É exatamente por esse motivo, presidente, que o PSB vota com firmeza e com tranquilidade nesse destaque, porque nós queremos, sim, pode haver ampliação dos programas que já tem uma lei própria, repito, mas nós precisamos de 10% do PIB investidos em educação pública. Só desse jeito a gente vai garantir, através do nosso voto, que será nominal, uma possibilidade concreta de ampliação, não só da oferta de educação no nosso país, mas principalmente da qualidade
da educação, porque falar em compromisso com a educação, sem falar necessariamente de investimento no orçamento e no PIB, é discurso de goela. Por isso, o PSB vota a favor da educação. Para concluir, presidente, o PSB vota a favor da educação, vota a favor dos 10% do PIB para investimento em educação pública. Por isso, votamos nesse destaque não. Lembrando para todos os parlamentares, votar não é exatamente a possibilidade de 10% do PIB para investimento na educação pública, retirando a alteração que foi feita pelo Senado e que existia na Câmara dos Deputados no texto original e que eu tenho a certeza, se não fosse a tesoura restritiva da Fazenda Nacional, seria também votado por todos os parlamentares, inclusive da base do governo. PSB vota a favor dos 10% do PIB para a educação pública brasileira. Obrigado. Obrigado. Presidente. Eu queria